Buen día. Buen día. Que Deus les bendiga uma vez mais acá, contentos por estarmos juntos. Chega fim de ano, ¿no? La gente se pone más agitada, pero nosotros acá, alabando al Señor. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Con muchas cosas, hoy un día especial, tenemos asamblea, ¿verdad? Después de la reunión, todos los hermanos que son miembros de la iglesia están convocados a participar, los demás están invitados, ¿no? Y después vamos a compartir acá, vamos a tener una merienda compartida. Los que trajeron algo van a dejar ahí a disposición de todos, vamos a comer juntos. Si no trajiste nada, no te hagas problemas. Júntese a nosotros, siempre hay para un poquitito más, ¿no? Y si quieres agregar, como dice el Pastor Guilherme, súper está acá cerca de Niconario, ya está todo bien. Pero no es una imposición, ¿va? Queremos que todos disfruten de este tiempo, ¿ok? Muy bien. Estamos tratando el Evangelio de San Juan. Acá. Ahí. Acá. Ah. Estamos tratando el Evangelio de San Juan. Y llegamos acá en la parte final del libro de Juan. Y está medio raro acá, ¿no? Sí. Suave, wow. Ahí son. Entonces, estamos terminando el libro de Juan. Estamos en la última semana de la vida de Cristo. Y estamos cerca de Navidad. ¿No? Cerca de Navidad. Navidad cuando Cristo nació, ¿verdad? Pero este texto acá empieza a tratar ahora de cuando Cristo murió, ¿no? Y resucitó, gloria a Dios. Entonces este es el relato. Entonces que con Pastor Billy se planificó que predicaría hoy yo acá el término del capítulo 16 que nos queda y la secuencia de los hechos de Juan relatados ahí, tiene mucho que ver con su crucificación, su resurrección. Y entonces, Dios por delante, si Pastor Billy entiende que sea así, él retoma cerca de la Pascua ahí, la última parte del Evangelio de Juan, o otro texto sobre el tema, si él quiere tratar el tema, ahí es con Pastor Billy, ¿no? Pero queda ahí la posibilidad. Y nosotros a partir del domingo que viene, que es diciembre, vamos a estar entonces exponiendo textos en la Biblia sobre el nacimiento de Cristo Jesús. La anunciación, pasando por algunos textos bíblicos y llegando hasta los evangelios que relatan propiamente el cumplimiento de la promesa. Entonces, el mes de diciembre, ustedes no deben perder la oportunidad de estar acá. ¿Saben cuáles son los textos? No les voy a decir. Entonces, ustedes vengan domingo y van a empezar a tener las exposiciones, ¿está bien? Serán 3 domingos hablando sobre el nacimiento de Cristo y después una prédica más ya para el año que se aproxima. Amén. ¿Ok? Estamos así. Hoy terminamos el capítulo 16 y ahí los siguientes capítulos, en una otra oportunidad, se puede predicar y encerrar toda la serie. ¿Ok? Hoy estaremos hablando del capítulo 16, de 16 a 33. ¿Ok? Voy a ver si aumento acá un poquito. Muy bien. Espetacular. Ahora que me voy estoy aprendiendo a hacer la cosa acá. No... Está todo bien. Entonces, capítulo 16, de 16 a 33, nosotros vamos a estar tratando. Acuérdense que estamos en la última semana de Cristo, antes de la crucificación, con una charla muy personal y particular con sus discípulos, ¿ok? Pero
Ustedes van a memorizar esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito del libro de Juan, capítulo 20, ¿no? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Cristo hizo muchas cosas, pero las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, lo que está relatado en el libro de Juan, eran separados algunas cosas que Jesús hizo. Jesús hizo muchas cosas. Juan separó algunas y las ordenó para explicar quién era Jesús y para que la gente que lo leyera pudiera creer que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que puede dar la vida eterna, la salvación. Era esta la intención del libro. Entonces nosotros tenemos en el libro, ¿ustedes se acuerdan? Los 7 milagros en el Evangelio de Juan. Si ustedes se acuerdan, solo el primero tiene un premio especial. Van a comer un pan a más que traje hoy. Conversión del agua en vino. Muy bien, ganaste un pan. Cuando vaya a comer el mío, voy a pasar y confiscar lo que es tuyo. ¿Tá? El próximo no. Convertir el agua en vino. Sanar el hijo de un oficial, sanar al hombre paralítico, alimentar a los 5,000, caminar sobre el agua, sanar a un hombre ciego y Lázaro. resucitar a Lázaro. El primero y el último siempre es más fácil acordarse, ¿no? Es así. Tenemos también acá los 7 yo soy, ¿no? Jesús se presentó como pan de vida, como luz del mundo, como la puerta, como buen pastor, la resurrección y la vida, camino, la verdad y la vida, y la vida verdadera. Entonces Cristo, haciendo analogías, ¿no?, con situaciones de la vida común de los judíos que lo cercaban ahí, Él entonces se presentaba utilizando las figuras de la época para que ellos pudieran entender quién era Él. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer la lectura de Juan, comenzando del 16 y seguimos. Si quieren ocupar por sus Biblias o por la tela, está ahí. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros,
Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora crees? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta aí, oremos. Deus querido, uma vez mais em tu presença, uma vez mais adorando-te, Senhor, porque tu eres digno de toda adoração. Somos muito pequenos, Senhor, mas e pedimos que tu nos ilumines uma vez mais em tu palavra, a mim uma vez mais neste texto, para que entendamos um pouco mais de ti e podamos sair de acá cheios de tu palavra e de tu Espírito Santo para as lutas e as dichas que temos que passar, as aflições que vamos a sofrer, que podamos ter as armas corretas para viver esta vida. Ensina-nos hoje uma vez mais, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Todavia um pouco e não me vereis. De novo um pouco e me vereis, porque eu vou ao Padre. Jesus falou do Espírito Santo no texto anterior. Vino falando que ele estaria yendo ao Padre, pero enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo iba a explicar-lhes todas as coisas que eles tinham que entender, coisas futuras. Era a própria presença de Cristo com eles, o Espírito Santo aí. Era uma promessa, um grande consolador, o Espírito Santo. Todo isto, domingo passado e o anterior, Jesus falou sobre a obra do Espírito. O Espírito Santo estaria habitando em la igreja e em la vida de cada membro da igreja, para que eles pudieran viver uma vida que agradara a Deus. O plano estava puesto, pero a semana era complicada. Jesus estava falando: eu me vou, não vou deixar-lhes huérfanos. Eu enviei o Espírito Santo. Mas estava tratando de preparar os discípulos para os eventos que estavam por suceder e os que vendriam a um futuro um pouco mais distante. E Jesus começa a explicar-lhes. E então, explicando a eles todas as coisas, depois de haver falado: há um consolador, quédense tranquilos, pero eu vou a dizer-lhes: todavia um pouco e não me vereis. E de novo um pouco e me vereis, porque eu vou ao Padre. Então se parece raro, porque se ele vai ao Padre, não vai ser visto. Pero passa um pouquinho e lo van a ver de novo. Como é isso? E Jesus está falando de uma situação pontual, pero o contexto eu já disse que também habla de uma situação futura, extensiva. É certo que Jesus iba a ser morto e eles não o veriam, estariam muito tristes, pero é certo que Jesus ressuscitaria e por um tempo estaria com eles, aparecendo a eles. Pero é certo que Jesus iria ao Padre em definitivo. E por um tempo, eles não veriam a Cristo.
y por un corto tiempo ahí no verían a Cristo. Pero entonces vendría el Espíritu Santo. Y ahí ya lo verían, en la persona del Espíritu Santo. Jesús volvería a estar junto. Son situaciones que van a traer consuelo al corazón de los discípulos cuando pasen por estas situaciones difíciles. El Padre se va. Jesús se va. Yo trato de ponerme en el lugar de los discípulos, caminando 3 años y medio con Jesús encarnado. Imagínense que debe ser isso, não? Verlo, tocarlo. Aquele homem perfeito. A vezes desafiando, hoy capaz que mete la pata, hoy capaz que Jesús va e não. São as expectativas, o convencimento dia a dia que Cristo era o Senhor. Que expectativa linda, não? E Ele vai ser rei de Israel. Ele vai salvar nosso povo. As expectativas. Pero chega um momento e Ele disse: eu me vou. Já. Ustedes não me vão ver por um rato, mas depois me vão ver. Pero eu vou ao Padre. E eles disseram: quanto tempo vai estar aí com o Padre para que lo veamos de novo, não? E a morte, a iminente morte que estavam por ver. E ele não tinha ideia da gravidade da morte de Cristo, do impacto que esta morte iba causar em suas vidas. Jesus já lo sabia e los preparava. Então se dijeron alguns de seus discípulos uns a outros: que é isto que nos disse? Todavia um pouco e não me vereis, e de novo um pouco e me vereis. E por que eu vou ao Padre? Por que isso? Por que está falando isso? Por quê? Não entendo. O que vai passar? Ele disse que se vai ao Padre, que nós não o vamos ver, mas depois o vamos ver. E como vai ser isso? Estavam preocupados. Agora sim. Estavam preocupados, muito preocupados com a situação. E queriam entender o que Cristo estava falando. Diziam, pois, que quer dizer com todavia um pouco? Não entendemos o que habla. Que é este todavia um pouco? Todavia um pouco. Por que um pouco? Um pouco e não veio, um pouco e veio. O que vai passar? O que quer dizer Cristo? E então, Jesus conheceu que queriam perguntar-lhe, queriam, mas não perguntavam, não? Eu imagino os discípulos: o que quer dizer? Anda a perguntar, dá voz, eu não, vai dar voz, não. Quantas perguntas vocês não deixam de fazer a los pastores? ¿Viste lo que habló Billy? Sí. ¿Viste lo que hizo? Sí. ¿Y por qué lo hizo? Anda a preguntar. No, yo no. Yo prefiero hablar con todos los hermanos de la iglesia y no hablar conmigo. Vamos a hacer un pedido de oración en la reunión de oración. Capaz que eu não descubra: Senhor, bendice a pastor Billy. E que quando ele haga tal coisa, ¿por qué lo hagas? Uma oração pública, não? Que não é essa oração, não? Um chusmerio travestido de oração. Cuidado com o que pide. Acá se vai falar de oração. Então, eles não perguntavam. Jesus sabia. Ele disse: eu vou a contestar isso, não? E lhes dijo: perguntais entre vosotros acerca disto que dije, todavia um pouco e não me vereis, e de novo um pouco e me vereis. Vocês estão perguntando sobre isso, não? Vocês querem saber. Não lhe perguntavam, mas Jesus conhecia seus discípulos. Mirava e dizia: o pastor conhece suas ovelhas, não?
Ele conhecia suas ovelhas. Então, de cierto os digo. Quando Jesus, vocês veem na Bíblia esta frase, de cierto, é porque não há superlativo em grego, não? É certíssimo. Pero esto no hay en el griego, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Para el hebraico creo que no también, ¿no? No hay superlativo, ¿no? Por eso que habla santo, 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 porque no hay santísimo. Y acá desierto, porque no hay ciertísimo. Pero esta es la fuerza de la frase. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá em gozo. Jesús está apuntando exatamente lo que iba a pasar aí alguns dias. Eles estariam tristes, eles chorariam, eles lamentariam, porque mataram o maestro. Mataram o maestro. Eles iam a chorar. Seguramente, quando eles veem Cristo ascender ao céu, que foi o que passou já em Hechos, nós vemos que Jesus, depois de sua morte e ressurreição, apareceu aos discípulos e, no último hecho, se foi ascendido ao céu a estar com o Padre. E este período era um período de espera. O mundo se alegrava. Os pecadores estavam contentes. Cristo morreu. Desapareceu. Jesus só aparecia a seus discípulos. Por 40 dias ou isso. E se foi. E este período entre a ascensão e a venida do Espírito Santo eram períodos de problemas. Eles se puseram em uma casa, não saíam para nenhum lado, estavam aí retraídos, porta cerrada, esperando. E o mundo alegre, e eles tristes. Dos discípulos en el camino de Emaús, caminavam aí, os dois discípulos, a Emaús, veniam de Jerusalém, entristecidos, porque haviam matado a Cristo. E Cristo aparece a eles, e começa a falar com eles. E eles estão tristes, sem esperança, afligidos, choravam. E Cristo vem e lhes traz consuelo. Era um momento difícil, e Jesus estava anunciando que vosotros chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá em gozo. Era uma promessa evidente de lo que ia passar. E um modo de operar, uma maneira de operar, que se estenderia na vida dos discípulos. Porque mais allá de todo, Cristo enviaria seu Espírito Santo. Era uma promessa. E o Espírito Santo trataria de, em meio a las tristezas que passáramos, ter a sua vez o consuelo, porque Ele ia a cuidar de los sujos. É uma garantia. E Jesus tratava de explicar isso e dizer: vuestra tristeza se convertirá em gozo. Era uma promessa para os discípulos. Gozo. Gozo é um sentimento que, mais allá do sofrimento, eu tenho gozo. Por quê? Porque eu tenho esperança. Porque eu creio em algo que vai suplantar esta situação. Era o que Cristo estava tratando de explicar a seus discípulos, não? E aí Jesus faz uma analogia para explicar como era um período de aflição
para um período de alegria. Ele disse: a mulher, quando dá a luz, tem dolor, porque ha chegado sua hora. Pero depois que ha dado a luz um ninho, já não se acuerda da angústia, por el gozo de que haya nascido um homem no mundo. Então, gozo. Por quê? Porque uma mulher, eu he visto uma mulher 3 vezes dar à luz um hijo. Não era homem, era mulher. Todas as 3, graças a Deus, eram todas mulheres. Por que digo isto? Porque se eu fosse homem, eu diria, graças a Deus que são homens, ou graças a Deus que são homens e mulheres. Pero para mim me tocou as mulheres. Não? Em minha vida sempre me toca estar rodeado de mulheres. Não? É uma bendição, porque somos bem provados e podemos crescer na fé. Não? Tantas mulheres em minha vida. Capaz que tenho 16 netos e bisnetos, todas mulheres também. Chegar bem santificadas. Pero a mulher, eu vi a minha mulher, já não tuvo os dolores de parto, isso cesárea, que eu não vejo como algo muito interessante. Quando eu digo não vejo literalmente, porque lo vi, não? E o homem abre a mulher e o médico entrava dentro de minha mulher com seus braços e todo, e sangue e todo, e eu mirava aquilo, uma tensão, medicação e pressão, e isso e aquilo, e ponemos isto, ponemos aquilo, injetar isto, e essa tensão e tudo aquilo, e minha mulher aí, como vai isso? Porque não sentia nada, não veia nada, eu veia tudo. Ele dizia que estava tudo bem. Que ele vai dizer? Aí um homem dentro de vós, buscando o ninho, está tudo bem. Desapareceu seu braço aí dentro. Tensión. Sale el nene, la bebida. E ela empieza a reír. E toda a tensão que involucrava este momento se dissipa para eles. Para mim, não. Por isso os homens, creio que não jamais poderiam ter um filho assim como têm as mulheres. Eu creio que essa alegria não vai vir, não? Mirava que nós, esto de acá. Não temos a mínima fortaleza para isso, não? Pero a mulher, quando vê o ninho, se alegra. Não importa o dolor que passou, a injeção que tomou, os medicamentos, a pressão que baixou, toda a preparação, a tensão antes, pré, pós, prorrogação, penales, não sei. É uma coisa, pero o hecho é que a presença de mim cessa o sofrimento. É interessante. Cada mulher acá que é madre tem sua experiência para contar, não? Eu, como não sou madre, conto a minha, não é muito interessante, mas igual, para explicar a Lilian como estuvo aí com suas filhas, sempre foi assim. Então, Jesus explica, é um período de dolor, que termina imediatamente, já não se vai olvidar do momento de dolor, por a alegria de um ser que está aí. De tal maneira é a intensidade de lo que vai passar comigo e com vocês. Vocês vão ter um grande momento de dolor e depois vocês vão ter gozo, alegria. E isto vai passar. E vocês nem se vão acordar do sofrimento. Tão grande será o gozo. Jesus está acá poniendo a los discípulos uma questão de proporcionalidade entre o que é o sofrimento e o que vai ser o gozo. É isto que está tratando de ser Cristo a seus discípulos. Proporcionalidade. Não? A mulher, quando dá a luz, tem dolor porque ha chegado sua hora. Inevitável. Vai ter dolor. Chegou a hora. Jesus estava por ser crucificado. Chegou a hora. Pero depois que ha dado a luz um ninho,
ya no se acuerda de la angustia, porque la resurrección borraría completamente este momento de dolor. El gozo de que un hombre ha venido al mundo, el gozo que Jesucristo venció al mundo, el gozo va a ser grande, desproporcionalmente satisfactorio. Por eso no podemos dar énfasis en la muerte, que es importante, la muerte de Cristo, en detrimento de su resurrección, que es mucho más importante. Porque si Jesús apenas muriera, como todos vamos a morir, no habería salvación. El mundo no sería derrotado, Satanás no sería derrotado, no tendríamos esperanza, no íbamos a tener gozo, porque la muerte vence, pero la muerte no venció. Entonces la cruz que está ahí, a mano izquierda, está vacía. Y la Pascua es el gran festejo de los creyentes, porque Jesús venció la muerte, la fecha más importante del calendario cristiano. Que Jesús nació es muy importante, vamos a festejarlo, celebrar. Jesús nació, aleluya. Pero murió y alergia, resucitó. Murió y resucitó. Esto es muy importante. Es lo más importante. Amén. También vosotros, y ahora Cristo hace el paralelo con los discípulos después del ejemplo de la mujer embarazada que tiene un niño. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Ustedes me van a ver después. Ahora, ustedes están tristes. Yo estoy anunciando que me voy. Pero ustedes van a ser consolados. El gozo va a ser grande. Yo voy a resucitar. El gozo va a ser grande. Ahora ustedes están tristes, por eso, ¿no? Y ahí Cristo dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pedires al Padre en mi nombre, os lo dará. Y ahí Cristo ya está extendiendo un modus de vida para ellos. En aquel día de gozo, ustedes no van a preguntar nada. Ustedes no tienen que me preguntar nada. Todo lo que ustedes pidieran al Padre en mi nombre, Él os va a dar. Lo que Cristo está diciendo es que ustedes no tienen que hablar conmigo y pedir algo. Hablen directamente a Dios en mi nombre y Él va a dar. Cuando nosotros oramos y decimos, en el nombre de Jesús, amén, estamos queriendo decir, y ahora la oración terminó. Estamos queriendo decir, Cristo concorda con todo lo que estoy pidiendo. Amén. Es esto. Y amén no es, ahora terminó mismo. Amén es, así será. Y Cristo concorda con todo lo que te estoy pidiendo, así sea. Si cambiamos las palabras, cambiamos nuestra manera de pensar. Si tratamos de explicar lo que hablamos, efectivamente, porque no siempre lo que hablamos es lo que pensamos. Hablamos una cosa, pero pensando otra, ¿no? Pero Cristo está hablando acá que pedir algo en mi nombre, es decir, Cristo concorda con lo que estoy pidiendo y firma. Si yo pido algo y no estoy seguro que Cristo autentica, yo digo, Señor, pero sea hecha tu voluntad. Porque así Cristo habló a Dios.
se é possível, passa este momento de mim. Isto iria passar todavia com Cristo, nesta semana. Não havia passado todavia. E ele disse a Deus: se é possível, se há alguma possibilidade, passa este cálice de mim, que eu não tenha que passar o que vai passar. Pero que seja hecha tu vontade. Quando eu pido por la vida de alguém, não estou seguro se Deus quer que ele viva ou que ele muera. Eu pido o que a mim me gostaria. Sempre foi que viva, por agora. Por agora. E eu não estou seguro. Eu digo que seja hecha tu vontade. Eu orei assim por minha mulher. Se é hecha tu vontade. Dá medo orar assim. Porque é ela a vontade de Deus que foi. Quando vocês venham pedir oração a mim, tenham em conta que eu orei por minha mulher e ela está viva. Mas tenham em conta que a mesma oração hice por minha irmã e morreu depois, no dia seguinte. Então, não há poder em minhas palavras. Pero uma búsqueda sincera da verdade e do que é melhor. Aun que mi coração sienta coisas, aflições. Cristo quer escuchar lo que há em meu coração aflito. Pero Cristo quer que entendamos que sua vontade é a melhor. E este é o grande desafio. Confiar. E naquele dia não me perguntareis nada, de certo os digo, que todo quanto pediereis ao Padre em meu nome, os lo dará. Então, as mulheres que se reúnem para oração, é fantástico que lo hagan. Devem hacerlo sempre. Toda a igreja pode participar, hacer de maneiras diferentes, para estar em um ambiente de oração. Pero tengamos em conta lo que disse Jesus sobre a oração. Vocês vão pedir em meu nome, o Padre nos vai atender. Mas eu pedi uma Ferrari, último modelo, e Deus não me deu. Eu pedi, em nome de Cristo. Então, quando disse a Escritura, para não poner o nome de Deus em vão, é chamar a Deus para autenticar uma situação de la qual Ele não está participando. Este é poner o nome de Deus em vão. Já tomei esta decisão, se me foi muito mal, e eu volvi, pero Deus quis que eu passara por isso. Deus quis. Está seguro que tua decisão foi tomada de maneira correta, na presença do Senhor? Está seguro disso? Porque senão estás ponendo o nome do Senhor em vão. Porque lo chamaste para autenticar em nome de Jesus uma coisa que Jesus não está de acordo. Pero se tu ignorância e a minha nos hace pedir coisas que não devemos, muitas vezes para desfrutar e para satisfazer nossos desejos, como disse Santiago, então nós devemos dizer, pero sea hecha tu voluntad, se não estás seguro de que Cristo está em isto. Pero quando tu digas, Senhor, ajuda-me a amar a minha esposa em nome, porque é de la vontade de Jesus, assim seja. Esta, seguramente Deus te vai atender. Porque está escrito. E que não venga a ofender e provocar a ira a meus filhos. Em nome de Cristo Jesus, assim seja. Esse é o pedido que Deus te vai atender, te vai ajudar.
Que eu não cometa adultério, que eu não venha a praticar fornicação, que eu não venha... Deus vai aceitar todos estes pedidos. Maranata, bem, Senhor Jesus, eu desejo tu regresso mais que qualquer valor deste mundo. Amém. Assim seja. Há orações que estão explícitas, já sabemos a resposta. E há outras que temos que aplicar os princípios da palavra a nosso coração, para entender se uma coisa tão sencilla quanto poner uma roupa ou quitar uma roupa, usar amarillo ou verde, tem que ver com a vontade de Deus ou não. Porque Deus conhece a intenção de nosso coração. Com que roupa eu vou? A roupa adequada, não? Há samba no Brasil. Samba. E o homem canta assim: com que roupa eu vou? Al samba que você me invitou. Com que roupa eu vou? A bailar. El samba. Vou de saco ou vou de ramilha? De short, de chancleta. Al samba. Há roupa adequada para todo, não? Formatura de Direito da Universidade de Uruguai. Todos de toga, com aquele que já coisa quadrada, retangular na cabeça. E um aluno de chancleta short com uma prancha de surf para receber o diploma. A roupa adequada para o momento adequado e no ambiente adequado. Qual é a sua oração? Você ora para dizer: Senhor, está bem? Vou escandalizar. Vengo eu acá de corbata, saco, como quem vai a enterro, a velório. Vocês me miram e dizem: que passou, Marcelo? Pastor Billy, lo assustaram um pouco, mas tinha seu motivo justificado, não? Pero vengo eu assim, hoje, que não há motivo. Vocês, menos mal que se vai. Já está passado. Não chegou aos 60 e já está. Em nome de Cristo. Cristo está ensinando que vai haver um consuelo a los discípulos. Eles podem pedir em nome de Cristo, o próprio Padre los vai atender. Mira que bendição. É uma promessa. Hasta agora nada habéis pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que vuestro gozo seja cumprido. Por que esta dinâmica? Para que tenhamos gozo, não é para que tenhamos sofrimento. Eu não vou pedir segundo Cristo quer, porque eu quero outra coisa. Outra coisa não te vai a promover gozo, pelo sofrimento. A vontade de Deus é para nosso bem, não é para nosso mal, é para nosso gozo, não é para nossa moléstia. A palavra de Deus, quando nos confronta e a vezes nos deixa entristecidos, porque nos apunta o pecado. E não queremos escuchar nosso pecado, não da boca de uno, pero de la voz de las Escrituras. Nós não queremos escuchar muitas vezes, não queremos, porque provoca cambios, e nós queremos estar como estamos, e isto te vai provocar sofrimento, e Cristo sabe, e Ele disse: ustedes, eu tenho uma fórmula para produzir gozo. Pidam em meu nome, segundo minha vontade. O Padre vai atender. Vocês têm as armas para viver uma vida correta. Não é ausente de sofrimento. É o sofrimento, a interpretação correta do sofrimento e a lucidez de que há um gozo extremamente mais grande ao final deste todo. E já o desfrutou. É uma promessa. Cristo está consolando os seus discípulos com estas palavras. E eles estavam em meio de uma semana de crise.
¿no? Estas coisas os he hablado em alegorias, porque uma madre, quando está para dar a luz, e explica, porque la vid, la puerta, la oveja, el pastor, figuras, alegorias, porque há 10 vírgenes e 5 puseram aceite, outras 5 não puseram aceite, parábolas explicando, e Jesus dijo: estas coisas os he hablado em alegorias. La hora viene quando já não os hablaré por alegorias, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. O Espírito Santo iba a explicar a los discípulos de uma forma tão profunda sobre ele mesmo, sobre Deus, sobre sua natureza e sobre sua obra, de uma maneira tão profunda, que eles não iam a escuchar a la maneira de alegorias, iba a ser a revelação direta. E eles iam a poner todo isto em prática, a exponer estas verdades para todos. Era uma promessa. Ustedes vão ver claramente. Ustedes vão entender claramente. Já não vou falar mais por alegorias. Agora ustedes vão entender claramente. E aún estou tratando de trabalhar a mente de vocês, mas vocês vão entender muito claramente. Essa é a obra do Espírito Santo em la era da igreja. Hablar claramente por el Espírito Santo sobre as Escrituras. E naquele dia pedireis em meu nome, e eu os digo e não os digo que eu rogarei ao Padre por vosotros. Naquele dia, vocês vão orar em meu nome. E eu não vou rogar. Por quê? Pois o Padre mesmo os ama. Porque vosotros me habéis amado e habéis creído que eu salí de Deus. Ustedes creem em mim exatamente como sou. Ustedes creem que eu salí del Padre. Ustedes entenderam todo. E Deus lo sabe. E nos ama por isso. Não vou estar eu rogando a Deus por ustedes todo o tempo, pero em meu nome, ustedes vayam ao Padre e Ele vai atender. Há sectas que dizem que Jesus está no céu matando cordeiros toda vez que pecamos aí, para justificar nossos pecados diante de Deus. Não! Uma vez só, Cristo solucionou todo na cruz. Está consumado. E agora, Ele dá acesso direto ao Padre. Só temos que falar em nome de Cristo Jesus. Jesucristo concorda com o que estou dizendo. O Padre te ama porque creíste em Cristo. Ele te ama. Se não crees em Cristo, tal qual está escrito aqui nas Escrituras, Deus não te ama. Deus amou ao mundo e enviou seu Hijo. Rechazaste al Hijo, Deus não te ama. Te condena. Vas ao inferno. Se terminou. Acá se termina e a eternidade sem Deus. Empieza acá, termina já. Creíste, sois de Deus acá e na eternidade. Sencillo assim. O homem que rechaza a Cristo peca contra o Espírito Santo que convence o homem de pecado. Rechaza a obra do Espírito Santo. Deus não lhe ama e ele vai ao inferno. Isto é para os demais, não é para nós outros. Cada um tem que mirar a si mesmo e entender como está tu vida com relação a Deus. E entender se Deus te ama ou não te ama. E se não te ama, sabes o motivo. Porque não crees na obra de Cristo. Cristo é outra coisa em tu vida, mas não é o que a Bíblia diz que tem que ser. Então, por isso, leemos a palavra, para entender quem é Cristo na palavra, para adorá-lo tal qual Ele é. E acá diz: o Padre mesmo os ama, porque vosotros me habéis amado e habéis creído que eu salí de Deus. Eu salí de Deus e fui para Deus.
Cristo explica ahora de maneira explícita sua obra a seus discípulos. Salí del Padre e he venido al mundo. Outra vez dejo al mundo e vou ao Padre. Era esta a dinâmica de Cristo. Esto es lo que vino a hacer. Salió del Padre, volvió al Padre. Estuvo en este mundo y ahora se va. Ustedes están tristes porque yo me voy, pero el Espíritu Santo va a estar. Ustedes están tristes porque me mataron. Van a estar contentos porque yo resucito. Y entonces ellos pasan a entender progresivamente el plan de Dios de manera amplia. Allá en Pentecostes y después con la iglesia y así hasta que llegamos nosotros acá. É interessante que este reloj está bien? No está, ¿no? Está bien. ¿Ah? Menos 10, qué bien. Solo tengo media hora entonces. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice: ahora te entendemos, ahora te entendimos. Está explicado. Hablaste claramente, viniste del Padre y se va al Padre. Está todo bien. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Creemos que has salido de Dios. Ahora entendemos. ¿Tá? É isso. Creemos. Ahora estamos firmes, consolados. Entendimos todo. E aí Jesus respondeu: agora crees? Agora crees? E quantas vezes Cristo nos disse: agora crees, Marcelo? Agora crees? Sí, mira lo que pasé, mira lo que hiciste, mira lo que entendí, mira lo que aprendí, mira lo que prediqué, mira lo que enseñé, mira lo que me enseñaron, lo que me predicaron. Ahora entendi, ahora entendi. Soy bravo ahora entendi todo. E aqui a hora viene e ha venido já. Ou seja, Cristo falou: ustedes vão passar algo já, agora. Ustedes me estão falando que entenderam. Agora vai passar algo. Em que sereis esparcidos cada um por seu lado e me deixareis solo. Entender é uma coisa. Estar preparado é outra. Mas não estou solo, porque o Padre está comigo. Cristo não está só. E a obra de Cristo não depende de nós. E a obra de Cristo não está pendiente de quanto eu creia ou não. A que nível de crença eu tenho. A partir de lo básico que eles entenderam. Pero para as circunstâncias complicadas da vida, quanto eu creio? Você quer que todas as mortes que presenciaste em tu vida estavam bajo o controle de Deus? E podes dizer a Cristo: amém, está bem hecho? Porque dentro de 90 anos, a maioria de nós, creio, não estará cá. 90 anos é uma vida de uma pessoa. Eu não quis falar 80 porque estou muito cerca. Como? Vocês sabiam disso? Alguns vão morrer jovens, outros viejitos, outros com muito dolor, outros dormindo. Aí eu disse: eu quero morrer dormindo. Se eu soubesse que vai morrer dormindo, não dormia mais. Iba a viver de vigília tomando café todos os dias. Por isso não sabemos como vai passar. Porque somos incapazes. E nossa fé se vai provar a diário. A diário. Porque Cristo falou acá: já vai passar algo na vida de vocês e vocês vão, cada um para seu lado. E o que passou em Getsemani? Cada um foi a seu lado.
E Cristo, preso. Pero ele não estava solo, porque o Padre estava com ele. E ele deixa sua vida como exemplo. Que quando passes por tus dificuldades, e sois o centro da dificuldade, e que todos te abandonem, todos, o Padre vai estar. O Padre vai estar. Porque Ele te ama. Porque creíste. Muitas vezes não temos valor, nossa crença é tão grande como a dos discípulos, que em momentos difíceis queremos escapar. Então, a obra em nossas vidas não depende de nossa fortaleza, mas de Cristo, que nos garantiza a vitória. Ele, não sei como diz esta frase em espanhol, Ele nos valerá. Ele vai fazer com que nós cheguemos. O valor está em Cristo. Cristo vai ser. Vamos a chegar. A garantia é Ele. Porque Ele está dizendo acá, mira, vocês me vão deixar já. Vocês creem, entenderam todos. Já, agora. Vocês, vão deixar-me só. Porque a coisa vai ser brava. Estas coisas os he hablado para que em mim tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. He vencido y venció en la cruz. Entonces Cristo habló, ustedes van a pasar por aflicciones, ustedes me van a abandonar. Em momentos difíceis, vamos a questionar, vamos a dizer, Deus, por quê? Eu falava com um amigo meu já em Brasil, no último viagem, uma enfermidade muito grave lo sumou aí, e ele me disse, a vezes me pergunto, por que um servo de Deus tem que passar por isso? Legítimo, a pergunta. Legítimo. Está sofrendo, passando por aflição. Pero eu estou seguro que o consuelo vai vir a seu coração, porque em algum momento ele se vai acordar das palavras de Cristo. Cristo está anunciando que ele venceu o mundo. Então, ele está explicando isto para que os discípulos tenham paz. Vocês me vão abandonar, vocês vão passar por aflições. E eu estou falando antes que eu vou vencer, para que vocês tenham paz. Vocês não podem vencer. Vocês creem, mas não podem vencer. Vocês creem, mas muitas vezes se vão escapar e huir. Mas eu garantizo que vocês vão ganhar. Eu garantizo, porque eu venci. E por que estou adelantando esta verdade? Para que vocês tenham paz. Não é para que vocês não tenham aflições, é para que em meio de las aflições vocês tenham paz. Eu estou sofrendo acá, pelo gozo da vitória que Cristo me dá. É desproporcionalmente mais forte pelo que passo acá. Agarras um ponto acá de tu vida, acá, que seja o pior que te passou na vida. A experiência que mais te lastimou o alma, que mais te hizo sofrer, que cargas este dolor hasta el dia de hoje em tus lombos. Este dolor tuyo está acá. É o pior. O gozo de Cristo está acá. Acá. Hay que creer. Confiar e saber que Ele te vai dar a vitória em meio a situações que em algum momento te poderiam levar à loucura de tanto sofrimento.
a paz que Cristo dá é desproporcionalmente mais grande que tu sofrimento. Se não lo crees e estás lutando com isso, hable com Deus e diga: Senhor, ajuda-me em minha debilidade. Porque Cristo quer que eu ore assim. Assim seja. Termine tua oração. Ou, em nome de Cristo Jesus. Amém. É o verdadeiro Senhor, não aguento mais. Onde estás tu? Porque os impíos estão contentos e eu que trato de seguir-te estou sofrendo tanto. Os salmistas cantaram isso, escreveram sobre isso. Eles passaram por isso, Davi passou por isso, muitos passaram por isso, por seus pecados ou por las dichas de la vida que nos sobrevêm sem que nós la planeemos, nos atropella, não sabemos o que passou e sofrimos. Este sofrimento não pode suplantar a obra de Cristo. Não suplanta. Esta é a obra de Cristo. Por isto estamos aqui. É por isso. Porque se eu não tenho este consuelo, eu não tenho esta paz, eu não tenho este gozo, eu não tenho esta confiança, eu não tenho um Cristo que me vai fortalecer no dia malo. Eu penso a vezes, como vou enfrentar a morte? Não consigo. E Cristo me disse, no dia que vos tenhas que passar por algo, eu vou estar aí. E te estou avisando isso para que tenhas paz. Gozo. Eu venci o mundo, eu venci a morte não te vai vencer. Não perdes, ganás. Não há sofrimento, não há dano que Satanás, o mundo ou tu própria carne te proporcione de malo, que a sangre de Cristo pueda desproporcionalmente sanar-te. Jeová Rafa, Deus é nossa cura, nossa sanação. Deus que sana é Jeová Rafa, Deus que sana. Quando o judío estava sofrendo, ele mirava ao céu, ele chamava a Deus por seu nome, e seu nome no sofrimento era Jeová Rafa, Deus sana. La herida, la pérdida, Deus sana. Se tu não te aproprias desta verdade, Ele sigue já sanando. Para Deus isto não cambia. Deus é imutável. Quem cambia somos nós outros, que às vezes queremos, às vezes não. Às vezes nós seguimos, às vezes nós escapamos. Somos dependentes da graça de Deus. Primeiro de dependência da graça. Amém? Teremos gozo completo com o que Cristo nos deixou. Temos nossos pedidos atendidos, se pedimos em nome de Cristo Jesus. Temos paz com Deus e com nós mesmos e com nossos irmãos e com o mundo. Paz, no sentido de que eu estou do lado correto. Temos paz. Não estou peleando com Deus. Estou buscando a Deus. Se sofro, busco mais. Se estou alegre, mais todavia. Busco a Deus. Paz. Paz com Deus. Não é uma paz circunstancial. Hoje eu vou comer uma comida rica no almoço. Estou em paz. Mi quadro perdeu a Libertadores ayer. Estou triste, arrasado, sem paz. Não. Mi paz transcende as circunstâncias. É a paz que Cristo dá. Temos a vitória sobre o mundo. O mundo não vai vencer. Os malos não ganharão. Os que não amam a Deus não vão ganhar. Já perderam. Os que amam a Deus vão ganhar. Já ganharam. Cristo ressuscitou. Temos as promessas para desfrutar. Nos apropriemos da graça de Cristo Jesus. Amém? Graças, Deus, por tu misericórdia, por
por tu bondade, por tu cuidado, que nós tenhamos esta paz, esta consciência, dependemos de ti para mantê-la. Em los momentos difíceis sempre queremos deixar, não nos apropriar, não confiar e crer que as aflições são mais grandes que tu graça. Dá-nos esta possibilidade, uma vez mais, de preservar a comunhão contigo, de crer em tu igreja como um lugar de ânimo, de força, de recobrar o ânimo, de revisitar as verdades que tu has deixado em tu palavra, para que podamos passar por as aflições e aún consolar a outros. Dá-nos, Senhor, esta fortaleza que só viene de ti. Dá-nos esta confiança que só tu puedes nos oferecer. Não sabemos que tu não vais desistir de los tuyos e este é nosso consolo quando miramos a nós mesmos e vemos que por nossas forças não podemos ganhar. Tu venciste em la cruz. Que nos apropriemos de tu vitória, para que podamos orar sempre em tu nome, para a honra e glória tuya. Assim seja. Amém.